dia! Bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva para conhecer histórias incríveis que acontecem no mundo rural e mostra como funciona a nossa produção de alimentos. E você vai ver daqui a pouco. Então a gente começou a investir em piloto automático, GPS, lá atrás em 2007. Em 2015, 2016 a gente já estava usando o drone. E assim, a gente tem tanta essa pegada de tecnologia e inovação que hoje a gente tem o maior centro de pesquisa do Brasil, o maior centro de pesquisa da América Latina. Água. Ela representa 70% do peso de uma ave. O consumo de água pelo animal é diretamente relacionado com sua idade. Aves mais velhas consomem mais água que as jovens. Porém, além do aspecto relacionado ao desempenho zootécnico, assegurar a biosseguridade nesta etapa do processo é imprescindível na prevenção à influenza aviária. Uma característica marcante da relação comercial entre Emirados Árabes e Brasil é a carne brasileira, especialmente aves e bovinos nas exportações para o país. Açúcar, ouro e celulose completam os 5 principais setores que respondem juntos por 62,3% das exportações brasileiras para o país. Uma planta perene é aquela que dura 20 anos e se você fizer um manejo adequado, 30 anos. Quantos de vocês têm pastos que têm 20 anos de duração? Isso é a perenidade da planta. Isso é um benefício que nós temos das nossas plantas forrageiras, de não precisar ficar plantando todo ano. Eucalipto, gado e pasto. Os elementos da paisagem escondem os destaques da capital dos esportes de aventura. Longe do raft, mas perto da produção. O sítio Nelson Guerreiro, em Brotas, interior de São Paulo, tem 48 hectares e 100% de utilização de sistemas integrados em suas terras. Para começar, o Brasil. Representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. E para começar o programa de hoje, vamos ao interior de São Paulo, na cidade de Altair, conhecer uma fazenda que é referência no uso de tecnologia no setor agro. Você vai ver como as inovações tecnológicas, como a rastreabilidade dos animais e monitoramento da dieta, contribuem para um desempenho melhor e mais sustentável do gado na fazenda. Vamos conferir. Inovação e paixão por tecnologia tá no nosso DNA, sabe? A gente começou a investir em tecnologia na agricultura. A onda tecnológica da agricultura ela foi um pouco anterior à da pecuária, né? No Brasil inteiro e não foi diferente aqui no grupo. Então a gente começou a investir em piloto automático, GPS, lá atrás em 2007. Em 2015, 2016 a gente já estava usando o drone. E assim, a gente tem tanta essa pegada de tecnologia e inovação que hoje a gente tem o maior centro de pesquisa do Brasil, o maior centro de pesquisa da América Latina, que a gente desenvolve tecnologias para melhora de desempenho animal e hoje a gente está virando um pouco do foco do nosso centro de pesquisa, do nosso confinamento experimental, também para pesquisa sobre emissão de metano. Uma parceria, inclusive, que nós estamos construindo com o JBS, para a gente fazer pesquisa de fato, olhando, lógico, o desempenho. Então a gente tem que sempre pensar para dentro da fazenda, aqui que você vai ganhar de desempenho, mas a gente também está olhando o que o mercado está pedindo, né, Marquinhos? O mercado está pedindo cada vez mais responsabilidade social, mais responsabilidade ambiental, né? A pecuária é um negócio que é muito apaixonante, você toma muito, às vezes, decisões pelo cheiro, pelo que você está achando, enfim, mas no nosso caso a gente está buscando cada vez tomar decisão baseado em dados, baseado em números, para a gente ter mais certeza do que a gente está fazendo. Seguramente um dos confinamentos mais modernos do Brasil.
pioneiro na incorporação de tecnologia, na automação de processos, compilação e análise de dados e gerenciamento profissional de todas as operações. Um projeto que contempla agricultura e pecuária de precisão e que, pela ausência da cria, da produção própria de bezerros e pela dimensão das operações, precisa de um robusto e confiável time de fornecedores de gado e um trabalho de recria bastante eficiente. A operação foi ficando maior e a gente precisou de um investimento grande em rastreabilidade. O grupo ele adotou o Sistema Brasileiro de Identificação Animal. Então, todas as nossas fazendas, os animais têm SISBOV. E a gente aproveitou e já usando essa rastreabilidade, linkamos a novos programas de gestão de confinamento, gestão de sanidade, gestão alimentar. Então, hoje, a nossa rastreabilidade não só ela faz a certificação de origem animal, mas como a gente tem uma visão geral do histórico do animal, ganho de peso, desempenho, qualidade, sanidade, isso dá uma garantia para que a gente possa entregar o melhor animal para o frigorífico. Hoje a gente consegue recriar 40% dos animais que a gente confina e a recria é feita em pastagens, né? E por que a recria é importante para a gente? Então, alguns pontos, né? Primeiro, porque a gente dilui o nosso custo de compra. Então, a gente compra uma arroba no mercado de São Paulo por 300, a gente trabalha para produzir uma arroba dentro da nossa casa na recria por 280, 250, 220, ou seja, então para a gente amortizar o nosso custo de compra. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente prepara os animais para entrar no confinamento. Prepara tanto em termos de peso, a gente traz eles mais pesados, quanto também de comportamento e saúde. Então, porque o protocolo sanitário a gente faz na recria, então os animais chegam no confinamento simplesmente para ser brincados e pesados. E também porque o animal, a gente, no período final da recria, a gente também começa a suplementar esses animais com um volume maior de ração. Ou seja, eles já chegam mais acostumados com o coxo. E isso é super importante, principalmente para o animal Nelore, que talvez pode ser um pouco mais reativo, né? Então, com isso, a gente hoje consegue dizer que no nosso confinamento a gente tem praticamente zero de refúgio de coxo. Por quê? Porque os animais estão sendo recriados. E mesmo os que não são recriados na nossa fazenda, a gente trabalha eles 10 dias antes num pasto para justamente estar acostumado com o novo ambiente. A gente consegue imprimir uma taxa de ganho na recria boa, e quando eu falo de uma taxa de ganho boa na recria, estou falando de 1,2 kg por dia, sem afetar o desempenho no confinamento. Pedro, mas aí você não explorou o ganho compensatório desse animal. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em produzir a arroba mais barata quando a gente tem pasto. E a recria possibilita isso para a gente, né? Então, e aí, o que a gente faz quando que a gente determina como a gente quer, idealmente, colocar um animal aqui acima de 13 arrobas, a gente vai suplementando eles para chegar nesse peso. Então, nosso período de recria não é um período fixo. Então, tem boi que vai ficar na nossa recria por somente 60 dias, tem boi que vai ficar na nossa recria por 180 dias. Isso vai ser a dependência do peso que ele entrou lá e, obviamente, a época do ano. Por quê? Porque no verão, pastagem está verde e a gente tem capim, além de qualidade, a gente tem mais quantidade. Na época do inverno aqui do Sudeste, onde é época seca, você diminui crescimento ou praticamente não tem crescimento de capim, a qualidade cai muito. Então a gente tem que suplementar mais. Aí, obviamente que o nosso custo sobe. Então aí a gente faz a conta, é melhor colocar esse peso no pasto ou melhor colocar esse peso no confinamento? Se a conta do quilo produzido for melhor no confinamento, ele vem para o confinamento. Na fábrica de ração, a automação de procedimentos garante minúcia na preparação e fornecimento da ração. Nas linhas de coxo, os indicadores garantem a assertividade do ponto do boi para o abate. A gente trabalha com 2 sistemas que são
distintos um do outros, né? Só que eles se conversam, as informações, eles trocam informações, né? A gente consegue uma eficiência melhor quanto na fabricação quanto na distribuição desse ingrediente, dessa dieta depois total, e conseguimos também otimizar o tempo de distribuição e de fabricação. A gente quer maximizar o uso da carcaça da melhor maneira, da maneira mais rentável. Ou seja, qual que é o ponto máximo de lucro que a gente vai ter com cada curral desses que estão aqui. Então a gente gerencia o curral, a gente não gerencia o boi, né? Então é a média dos bois que estão no curral. E obviamente que a gente quer todo boi que está aqui, cada dia que ele fica aqui, ele tem que estar dando dinheiro. Que no dia que ele está deixando de dar dinheiro ou está menos R$1 por boi por dia, é a hora da gente abater ele. Então a gente quer levar ele até o ponto máximo econômico. E isso é uma influência entre os custos, custo operacional e custo de comida, e também com o desempenho. Obviamente, se o desempenho for maior, ele pode ficar mais tempo. Se o desempenho estiver caindo, menor, ele tem que ser mandado para o abate. É inegável que o trabalho realizado pela Agropastoril Pascoal Campanelli é um dos mais tecnificados do Brasil. Não só pela tecnologia, pela inovação, pela sustentabilidade das ações, mas pela sinergia entre essas áreas, gerando maior produtividade e rentabilidade numa economia circular. Prova disso, por exemplo, é a utilização de drones na implantação de áreas de pastagem recentemente, o que trouxe economia, investimento com sementes e a otimização do resultado na área implantada. Então, um drone que levanta com 50 quilos de payload, então ele consegue levantar com 50 quilos de semente. E a gente conseguiu, inclusive, a gente fez alguns ensaios esse ano, uma redução na ordem de 40% da dose de semente por hectare, com o mesmo stand, com a mesma qualidade. Porque o drone, vão ter imagens aí para a turma ver, ele tem um poder de empurrar a semente para baixo. O ar empurra para baixo, então você tem uma qualidade de distribuição muito superior ao que a gente tinha um equipamento a lanço, por exemplo, né? Então, e eu acho que que nem eu falo assim, trator era uma coisa que evolui mais ou menos, igual avião, igual um carro. É lógico que tem uma evolução, mas você vai ter uma tela melhor e tal, mas agora o Vant e os drones estão evoluindo que nem um celular. Então, a gente tem o iPhone 13 um ano, o 14 o outro, e o drone está mais ou menos nesse aí. A gente começamos usando drone com 10 litros de capacidade, hoje nós estamos para 50, né? Então, capacidade operacional muito superior. Então, e eu acho que não vai parar por aí, vai vir coisa muito... É um trem que vai ter evolução muito rápida, sabe? Eu acho que a gente percebe que a evolução é muito rápida, tem muita gente trabalhando com isso. E eu acho que daqui em diante vai ser uma tecnologia de campo que você vai numa fazenda, vai ter o drone e o trator, vai ter os dois lá, vai ser super comum, eu acho. Realmente é impressionante essa evolução de algumas tecnologias, como os drones, e como em pouco tempo a capacidade operacional dos dispositivos aumentou de forma exponencial. E vamos ver o que ainda tem por vir, né? Você vai ver como um bom manejo, incluindo a blindagem da água, é fundamental para garantir que a água consumida pelas aves não seja contaminada. Água. Ela representa 70% do peso de uma ave. O consumo de água pelo animal é diretamente relacionado com sua idade. Aves mais velhas consomem mais água que as jovens. Porém, além do aspecto relacionado ao desempenho zootécnico, assegurar a biosseguridade nesta etapa do processo é imprescindível na prevenção à influenza aviária. Podemos chamar todos os cuidados relacionados a isso de blindagem da água. Quando falamos de blindagem, conceitualmente temos que iniciar pela fonte de água, tá? Então a fonte de água tem que ser protegida. O que é fonte protegida? Ser totalmente vedada, de modo que não haja entrada de contaminantes externos nessa água aí. Alguns exemplos de fontes protegidas, então, o poço artesiano, o poço comum, certo? Com revestimento, claro, fonte tipo Caxambu. Esse tipo de fonte é considerada fonte protegida blindada.
Todas as caixas, tubulações, reservatórios também têm que ser fechados, tá? Para evitar que essa água, né, que seja uma fonte protegida, né, de uma água sem contaminantes, chegue até o bico dos animais ainda sem contaminantes, né? A blindagem, então, ela objetiva evitar todos os contaminantes, sejam vírus, bactérias ou outros contaminantes relevantes, tá? Então, desde doenças aí muito críticas, doenças emergenciais, como está sendo muito falado agora, é extremamente relevante a doença de Newcastle, influenza aviária, as doenças emergenciais, especialmente a influenza aviária, como ela chegou nos últimos meses em alguns países na América do Sul, quanto para outros contaminantes banais, como outros tipos de vírus e outros tipos de bactérias. Então, para evitar que contaminantes acessem ao lote, enfim, contaminem o plantel. Na prática, o produtor precisa ficar atento e não usar água de superfície. Justamente a origem da água, né, a origem primordial, a fonte, ela é crítica, né? Por isso tem que ser fechada. Na superfície, eu posso ter o carregamento ou a lixiviação de contaminantes do solo ao redor, eu posso ter acesso de outros animais, eu posso ter pássaros que têm acesso ali, enfim, tenham contato com a água, bebam água, defequem próximo àquela fonte, né? E possam estar contaminando justamente, né, levando vírus, bactérias aí que são extremamente nocivos, enfim, ou que a gente não, indesejáveis, né, para os plantéis. Nesse momento, qual a orientação com relação ao manejo da água? Então, reforçando, a fonte fechada, fonte protegida, toda a tubulação, todas as caixas fechadas, cloração, então fundamental manter a água clorada o tempo todo, né? A cloração de água garante que eventualmente um contaminante menor, uma quantidade pequena de contaminantes banais chegue até os animais. Então é fundamentalmente mantê-la, né? Desde a caixa central até as caixas secundárias e até o bico dos animais. Se o produtor tiver alguma dúvida, né, ele pode pegar a orientação com o seu extensionista ou com o seu médico veterinário, mas as estruturas são muito similares, mesmo de uma granja pequena para uma granja de grande porte, né, para ele consiga fazer. O importante é ter o conceito e a partir dali ele vai fazer os ajustes, se necessário, no seu sistema de produção. Então a qualidade de água é fundamental para a conversão, certo? Para a saúde animal como um todo, das doenças mais relevantes, doenças emergenciais, e para o bem-estar do animal e saúde como um todo. Fique atento, produtor. Vale reforçar que o Brasil não tem e nunca registrou influenza aviária em seu território. Nesse sentido, medidas de biosseguridade são importantes estratégias do setor para evitar que tenhamos problemas nas áreas de produção do país. É importante que os produtores brasileiros continuem atentos para manter a influenza aviária e outras doenças bem longe da avicultura no país. Vamos viajar agora para bem longe, até um dos países mais ricos do mundo, os Emirados Árabes Unidos, que tem Abu Dhabi como capital e Dubai como sua maior cidade. Você vai conhecer um pouco mais sobre a relação comercial entre o Brasil e os Emirados Árabes e a importância da confiança para o sucesso dessa parceria. Um lugar onde tradição e tecnologia se encontram. Na Península Arábica, os Emirados Árabes Unidos são uma federação de 7 emirados. Os mais famosos, Dubai e a capital do país, Abu Dhabi. Inclusive, neste último, é onde se encontram as principais jazidas de petróleo. Dubai é mais dedicada ao comércio, finanças, logística e turismo, irrigada em toda a sua extensão. Uma característica marcante da relação comercial entre Emirados Árabes e Brasil é a carne brasileira, especialmente aves e bovinos nas exportações para o país. Açúcar, ouro e celulose completam os 5 principais setores que respondem juntos por 62,3% das exportações brasileiras para o país, que tem uma vocação econômica para ser um entreposto logístico pela boa infraestrutura e busca de novos mercados. Mas uma das dificuldades é melhorar a gestão para inserção competitiva de produtos no mercado local. Um desafio que eu diria que é muito grande é o desafio da logística, porque é importante que se tenha uma logística apropriada, né, para que se possa transportar com previsibilidade os produtos
para exportação, seja para o mercado local, seja para o mercado regional. Uma outra peculiaridade também, para alguns produtos, eles aqui também agregam valor e reexportam os produtos. Isso acontece muito com o café, por exemplo. É de fato um centro de negócios. Então, para aqueles produtores brasileiros que têm interesse na expansão internacional e que querem um mercado que é altamente aberto a produtos brasileiros, o Oriente Médio definitivamente deveria ser uma opção dentro desse plano de expansão internacional dessas empresas. A embaixadora também falou sobre a confiança no Brasil. E aqui eles têm uma preocupação muito grande com a segurança alimentar. E o Brasil tem não só um produto de qualidade, né, que atende o mercado, mas também o Brasil se comprovou esse parceiro confiável assim, de uma maneira muito concreta durante a pandemia, em que o Brasil manteve as suas exportações durante todo o período da pandemia, mantivemos os nossos portos abertos para poder transportar essa exportação toda de alimentos para cá, e eu acho que isso realmente faz com que nos tornemos efetivamente um parceiro confiável, e dentro da cultura árabe essa questão da confiança é muito importante. E citou ainda a relevância da sustentabilidade nos produtos enviados para os Emirados Árabes. É um país muito voltado para a sustentabilidade, tanto é que agora eles vêm trabalhando essa questão em função da COP28, que será sediada aqui no final de novembro até o dia 12 de dezembro, e essa questão foi um dos objetivos, fez parte de um dos objetivos principais da Gulfood, por exemplo, trazer essa conscientização de que a sustentabilidade é importante também nessa área de alimentos. Inclusive, existem oportunidades para moda, higiene pessoal e cosméticos, alimentos, bebidas, petróleo, derivados e equipamentos de transporte. A gente viu que o agro brasileiro não parou na pandemia e ajudou a alimentar não só a população interna, como também honrou compromissos com os parceiros externos. E agora vamos acompanhar uma nova série que estreia hoje aqui no Agro Nacional, Cupim Sabor de Nelore. Você vai poder curtir boa música, um bate-papo informativo e descontraído, além de pratos deliciosos com esse corte que é um dos preferidos dos brasileiros. Dessa montanha onde vejo o horizonte, ele mesmo é minha ponte na hora de atravessar. Pro outro lado onde tem um outro rio, que traz outro desafio que eu torno a desafiar. O mundo é louco, mas meu coco é sem juízo, e é disso que eu preciso para poder me libertar dessas amarras que me prendem ao passado, me deixam do outro lado de onde eu quero chegar. Tudo bom, Fred? Boa, muito bem. E vocês, como é que estão? Muito bom dia. Guilhermo, prazer te receber aqui, sempre muito bacana. Estamos aqui também com a Clarice, que é uma fera aí da carne, da gastronomia, da pecuária também. E num dia, como a gente quando vai filmar, pede um dia de tempo bom, e de fato é um tempo bom para o fazendeiro, né? Uma bela chuva para molhar o pasto. Guilherme, muito bacana estar contigo aqui. Fred, eu que agradeço. Primeiro, a gente fica feliz com o talento desse homem, já pensou? A gente fica aqui pensando, né? Se eu soubesse tocar uma viola caipira desse nível aqui, parabéns. Obrigado. Fred, a gente fala que chuva é abençoada para o fazendeiro. Claro. Né? Então, são duas coisas. Eu falo que o fazendeiro, ele pode não ter dinheiro, mas ele tem. Tendo chuva,
ele tem sempre a vontade de trabalhar. Isso é uma dádiva. E os leilões de Nelore aí, como é que tem sido? O que está acontecendo? Uma coisa fantástica que a gente vê no Nelore, porque o Nelore, na verdade, a pecuária brasileira, a raça mãe para a pecuária de corte é o Nelore. Você tem o Nelore aí, detém 80% da população bovina no Brasil. Você viu uma evolução fantástica no Nelore. É o que a gente está falando. Antigamente você matava um boi de 4 anos, 5 anos. Você consegue hoje trazer um abate num sistema de pasto para 2 anos e meio. A gente fala hoje tem o boi 20-20. O que é? 20 meses pesando 20 arrobas. E a evolução se dá por vários motivos, mas um motivo fundamental é a evolução genética. Então você pega hoje a preocupação do Nelore, o Nelore você tem hoje sumário, onde você consegue avaliar os reprodutores, você consegue fazer um acasalamento dirigido, onde você consegue produzir uma carcaça, você tem marmoreio, você consegue avaliar marmoreio, espessura de gordura. Tudo acho que a gente evoluiu demais. E o Nelore tem uma contribuição fundamental. E o Nelore, eu falo que não só o Nelore como raça pura, mas como uma raça para você fazer heterose do cruzamento do zebuíno com o taurino, é a raça fantástica que tem. Mas falando especificamente sobre carne, o cupim, qual a sua relação de sabor, de apreciação aí do cupim? Porque depois a gente vai convidar você para um belíssimo de um cupim aqui no nosso almoço, hein? Vou falar, o cupim é a carne preferida da minha mulher. Eu nunca vi, ela adora cupim, mas eu tenho uma ligação com cupim. Eu falo que tem um leilão que eu faço em São José do Rio Preto faz mais de 30 anos. E lá tinha uma característica, eles faziam, eu estava contando até para ela, todo final de leilão ele servia uma manta de cupim, cortava o cupim assim, em manta, e ele deixava numa bacia com suco de laranja. Ficava de manhã até a noite. Quando você fazia à noite, é uma delícia. É uma maravilha. Uma boa receita pra gente fazer. Fica aí a dica. Gostei da ideia. Preparar aí uma surpresa. Fica a dica, né? E você lembra que antigamente o cupim no frigorífico não valorizava muito. Sim. Hoje você vai, né? Você compra cupim no supermercado. Uma iguaria sensacional. E justamente tem várias formas de preparo também. Eu acho que o cupim, com esse negócio da gordura entremeada, ele virou a nossa carne nobre do Wagyu, né? Não é? Tem o convivisse brasileiro que a gente chama. Este homem é um profeta, porque uma parte da surpresa que nós vamos ter para você vai por aí. Por falar em profecia, eu estou profetizando que está na hora da gente terminar. Tá na hora aqui, da gente porque a gente já conversou bastante e está na hora da gente degustar aquela carne que você vai preparar, que vocês vão preparar para nós. Do nosso amigo Iacer. A saideira. Sou cavaleiro dos cavalos vencedores, nas corridas dos amores não trapaceei ninguém. Meu sentimento é o meu único tesouro, aonde eu guardo meu ouro que eu compartilho também. Vamos compartilhar um cupim? Quem que é essa música? Minha. A sua? Gostei. Aqui só tem artista. Tá hoje, vendo? hein? Coisa boa, Agora bonita. ao almoço, então. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Fred. Obrigado. Deve ter muitas modas também sobre touros e rodeios e epopeias rurais. Bom, para falar em moda, vamos inventar uma moda. Essa moda aqui eu gravei no meu quarto CD. Hoje eu sigo o meu destino, tenho as rédeas em minhas mãos. A estrada é nossa morada e a poeira dita minha direção. Essa é minha história e ser boiadeira é minha paixão.
Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração. A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não. Não chore se eu for embora, a saudade fica no coração. A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não. A tristeza ela vai e volta, sem amor eu não vivo não. Obrigado aí pela sua ilustre presença, sempre um prazer te encontrar. E foi muito bacana. Vocês estão de parabéns, a gente tem que felicitar o trabalho de vocês. Eu falo que a gente agora, a gente consegue ver não só a evolução da pecuária brasileira, mas principalmente com artistas como vocês mostrando que a gente pode fazer hoje através da carne. A gente tem o crescimento do consumo interno também, né? A gente fala consumo internacional é muito bom, mas o consumo interno é muito bom. E isso é uma coisa que a gente conversava até nos bastidores, aquela coisa que não tem mais hoje carne de primeira, carne de segunda, tem carne de qualidade. E a qualidade começa no dianteiro, vai até o traseiro, na parte superior, na parte inferior. E a gente tem que tirar o chapéu para vocês pelo trabalho que vocês fazem, apresentando o que é um boi de cabo a rabo, e a gente pode ter cupim maravilhoso como esse, um shoulder maravilhoso que vocês fazem. Do Nelore fantástico aí. Do Nelore fantástico. A gente fala que a carne de qualidade, independentemente da raça, ela existe. Isso a gente tem que cumprimentar o trabalho de vocês, que hoje eu falo que a dona de casa, vendo um trabalho desse, amanhã ela está correndo, comprando cupim, colocando na panela de pressão e falando assim, ó, eu sou uma chefa hoje. Olha que legal. O trabalho lá no campo, bem lógico. feito, todos saem ganhando. A gente parabéns para vocês. Adora, né? Uma carne de qualidade. Quando tiver outro convite desse, a gente está aberto a vir. A casa é sua. Obrigado, parabéns pelo programa de vocês. Parabéns. Eu adorei essa nova série com o talentoso Yassir Shediac e o mestre churrasqueiro Fred Paim. Fiquei morrendo de vontade de experimentar esse cupim com legumes. Você vai conferir agora mais um episódio do quadro Seu Dinheiro é Capim, que busca valorizar a utilização das forrageiras na pecuária brasileira. No episódio de hoje, a zootecnista Janaína Martuscello explica quais são alguns tipos de capim disponíveis e a importância de conhecê-los bem para que o produtor rural possa fazer boas escolhas na sua gestão. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série Seu Dinheiro é Capim. Vamos agora para o terceiro capítulo do livro, em que a gente denominou Conhecendo a Sua Moeda. Nesse capítulo a gente traz para o pecuarista uma possibilidade dele compreender as diferentes disponibilidades de capim que nós temos no mercado, as diferentes formas de crescimento e as diferentes formas de utilização desses capins. Vejamos. Nós vamos ter 3 tipos predominantes de crescimento das nossas plantas forrageiras. Aquelas de crescimento estolonífero, como vocês estão vendo aqui na foto, que é aquela planta que se desenvolve paralelamente ao solo. Essas são aquelas que fazem boa cobertura de solo. E aqueles capins, como estrela, tifton, corticróis, que são propagados por mudas, que são esses estolões. Nós vamos ter plantas forrageiras de crescimento cespitoso, aquelas que se desenvolvem perpendicular ao solo, como essas que vocês estão vendo na foto. Capins como mombaça, zuri, tamane, são plantas de crescimento cespitoso. Essas plantas, de uma forma geral, deixam espaços vazios no solo, portanto, não são recomendadas, por exemplo, para a área de declive muito acentuado, porque esses espaços vazios vão deixar o solo sujeito à erosão. Então é importante que o pecuarista conheça esse hábito de crescimento para escolher a forrageira que vai estar no seu sistema de produção. Inclusive, no próximo programa da nossa série, nós vamos abordar especificamente esse assunto. O terceiro modo que a gente tem de desenvolvimento da planta forrageira, hábito de crescimento, é o decumbente. O hábito de crescimento decumbente é aquele bastante observado na Brachiária decumbens, ou seja, a planta começa se desenvolvendo paralelamente ao solo, primeiro e segundo nó da planta se enraiza, formando uma rama, e depois ele sobe. Então essas plantas decumbentes também fazem uma boa cobertura de solo. Claro que as estoloníferas cobrem muito melhor, mas elas cobrem bem mais eficientemente o solo do que as plantas de crescimento cespitoso. Nesse capítulo a gente também destaca para vocês capins ou plantas de interesse forrageiro que são classificadas como perenes ou anuais.
Se você pega uma planta de milho, ela é uma planta anual. Ela vai fazer o ciclo num período pré-determinado. Ela nasce, ela se desenvolve, ela coloca os grãos e pronto. Nós colhemos e essa planta não volta mais. No próximo ano nós temos que novamente plantar. Isso é uma planta de desenvolvimento anual. Algumas plantas de clima temperado, algumas leguminosas que nós temos nos nossos sistemas pastoris são anuais. Aparecem durante a chuva e depois desaparecem. Mas a esmagadora maioria dos capins que nós utilizamos no nosso sistema de produção são capins perenes. Uma planta perene é aquela que dura 20 anos e se você fizer um manejo adequado, 30 anos. Quantos de vocês têm passos que têm 20 anos de duração? Isso é a perenidade da planta. Isso é um benefício que nós temos das nossas plantas forrageiras, de não precisar ficar plantando todo ano. Inclusive, quando a gente escolhe o nosso capim, ou como nós vamos chamar no próximo capítulo, a escolha da nossa moeda, já que nós estamos falando que capim é dinheiro, nós vamos levar em consideração que essa planta vai ficar 20, 30 anos na minha fazenda. Por isso, essa escolha tem que ser bem feita. Se você vai escolher um capim cespitoso, estolonífero, decumbente, se você vai escolher um capim que seja mais alto, dependendo da espécie animal, que seja mais baixo, para quem cria caprinos e ovinos, por exemplo, tudo isso deve ser levado em consideração. E vamos detalhar esse assunto no nosso próximo episódio, que vamos falar para vocês sobre a escolha da planta forrageira. Até lá! Essa série com certeza vai ajudar muita gente a olhar para o capim com outros olhos, reconhecendo cada vez mais o valor das nossas plantas forrageiras. Vamos agora até o interior de São Paulo, na cidade de Brotas, para conhecer uma propriedade rural que utiliza sistemas integrados em quase 100% de suas terras. O trabalho realizado no sítio Nelson Guerreiro mostra que a integração lavoura-pecuária-floresta é uma prática sustentável que também ajuda a diversificar a produção, ampliando as possibilidades de renda. Vamos conferir. Eucalipto, gado e pasto. Os elementos da paisagem escondem os destaques da capital dos esportes de aventura. Longe do raft, mas perto da produção. O sítio Nelson Guerreiro, em Brotas, interior de São Paulo, tem 48 hectares e 100% de utilização de sistemas integrados em suas terras. A proprietária, Maria Fernanda, é engenheira agrônoma e explica os motivos da escolha. A gente plantava laranja e a gente já estava querendo sair desses sistemas convencionais e procurar alguns sistemas mais sustentáveis, né? E a nossa proposta inicial foi diversificar a renda, não ficar só na laranja, né? Então essa foi a nossa procura e o nosso maior interesse, né? Entendendo que essa diversificação, você podendo ter mais de uma fonte de renda no mesmo espaço, no mesmo tempo, foi o que nos fez com que a gente fosse atrás desses sistemas integrados. A LPF é um sistema de produção que pode ser feito em 4 modalidades: lavoura e pecuária, lavoura, pecuária e floresta, lavoura e floresta e pecuária e floresta. Essa é a integração lavoura-pecuária-floresta, é uma combinação de 2 ou 3 desses fatores. Então é importante citar que não precisa ser a integração completa, né, da lavoura, da pecuária com a floresta. A gente pode ter a lavoura com a pecuária com a floresta, a pecuária com a floresta, mas a ideia, a palavra-chave é a integração, é a gente ter mais de um componente dentro da mesma área, onde a gente tem uma sinergia muito grande entre um componente e outro. Então, algum componente da lavoura ajudando a pecuária, por exemplo, a gente usa um fertilizante para o milho, esse fertilizante vai ajudar no crescimento da braquiária, que vai entrar depois, a sombra da árvore vai ser super importante para aumentar a produtividade da produção animal. Então, a gente tem que ter uma combinação entre esses 2 fatores, essa sinergia, um componente ajudando o outro a se desenvolver mais. E foi entre pastagens e eucaliptos que a engenheira falou sobre os detalhes da produção. Então essa área aqui que você está vendo, ela está indo para 12 anos. E a implantação foi tranquila. A propriedade hoje é quase que 100% em LPF. E a gente não implantou tudo de uma vez, nós implantamos metade da área e depois a gente foi implantando conforme os anos foram passando. E a primeira implantação a gente errou muito,
porque existia muita informações, mas assim, de plantio de árvores no convencional, existia muita coisa da pastagem, então a gente acabou indo, né, errando um pouco, mas nas outras áreas que a gente foi implantando, a gente foi errando menos, gastando menos e tendo total domínio da técnica. Como é que foi a escolha do que plantar? Tinha um acompanhamento técnico? Eu e meu marido, nós somos agrônomos, né? E a gente tem, né, um apoio da Embrapa, né? Então a Embrapa nos apoiou. Tudo que tinha de informação a gente recorria, dúvidas, né? Esse projeto da implantação aqui a gente montou junto com eles, né? Foi uma troca de ideias. A madeira, ela, apesar dela ser uma economia a longo prazo, na hora que eu já tive desbastes aqui, né? Então, assim, os desbastes que eu já fiz, eu já paguei minha conta das árvores, já estou lucrando. A minha receita por hectare ano líquida, se eu for dividir, ela já está muito maior, não é só do gado, né? Da produção do gado. Então, assim, eu acho que não tem como, assim, querer tampar os olhos para não pôr árvore na pecuária. Uma ressalva com a lavoura, né? Com a lavoura a gente apanhou bastante, ainda continua apanhando, né? Por causa das questões da sombra, baixa produção, mas eu acho que ainda tem aí um campo enorme para que a pesquisa avance e a gente também consiga pôr as árvores com a lavoura. Mais um exemplo de sucesso que tem a cooperação da Embrapa. E as pesquisas seguem para aperfeiçoar os sistemas integrados, tornando o agro cada vez mais sustentável. Agora nós vamos fazer uma viagem pelo mundo mostrando a importância do Brasil na exportação de proteínas, como carne de porco e frango, para diversos países. O Brasil é protagonista no cenário mundial na produção de aves e suínos e em alguns mercados ainda há espaço para crescimento. Vamos ver. Para começar, o Brasil, representando um setor que movimenta uma cadeia que gera aproximadamente 4 milhões de empregos diretos e indiretos. É que o Brasil é o quarto maior produtor de carne suína do mundo e nós somos uma referência, né, em genética, tecnologia, segurança. Então, tudo isso nos confere aí a oportunidade. O Brasil é o celeiro do mundo. Nós sabemos que nós abastecemos, aí o nosso agro abastece o mundo e a carne suína não é diferente. Depois, o principal destino das exportações. Dificilmente a China consegue ser autossuficiente, né? É uma população muito grande, com consumo crescente. Então, nos últimos 30 anos, você tem um consumo muito maior de produtos de qualidade, principalmente acesso à alimentação diferente, né, do que eles tinham em gerações passadas. E tem representantes europeus. A França ela consome um pouquinho mais de 23 milhões de porco por ano. E a produção é quase 24 milhões de porco. Então, o país é autossuficiente, né, no global. Mas se você olha no detalhes, a França exporta carne de porco para a Ásia, para o resto da União Europeia, e importa também produtos, tipo produtos de charcutaria, que os franceses gostem, e pedaços de porco que a produção francesa não é suficiente, né, para atender a demanda. Mas, em geral, a França é autossuficiente na produção de carne suína, que não é o mesmo para carne de aves, né, e de frango, especialmente. Opções de culinária canadenses. No caso do Canadá, a gente vê um consumo grande, principalmente o Brasil, acho que pegou um nicho muito forte nas asinhas de frango, chamado chicken wings, né, que acaba sendo um snack de fast food comum para aquele canadense que está ali assistindo um jogo de hóquei ou um jogo de beisebol, que seria o equivalente ao nosso futebol do fim de semana. Então você está ali vendo o jogo e comendo lá as chicken wings num bar, num boteco, num restaurante. Então, chicken wings e as asinhas, então a gente vê um consumo muito forte, a gente vê frangos inteiros e cortes usados muito para saladas, onde vai o frango, sopas, caldos.
O impacto da atividade na África. A África tem trabalhado muito essa questão da agenda 2063, nós temos um programa já visando a África que nós queremos, né? E eu acho que é importante que a gente compartilhe isso com o Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico, né, sobretudo no fornecimento dessas proteínas, né? A proteína do frango mais importante ainda, porque, na realidade, isso faz com que as pessoas tenham acesso, né, aos alimentos, né, uma proteína de mais acessibilidade, né, em casos, por exemplo, como o caso do Senegal, né, onde 96% da população é muçulmana, naturalmente a gente vai ver que o consumo de porco é baixa. Já em outros países, no próprio Marrocos ou na Tunísia, nós vemos que existem barreiras, existem também umas sobretaxas, né, em cima do valor das carnes importadas. Para quê? Para poder proteger um pouco da indústria, e eles são grandes produtores, né? Marrocos, Tunísia, são grandes produtores também de frango. Mas existe espaço, muito espaço para a carne brasileira, sobretudo aquela que também é industrializada. Na Coreia do Sul, os principais cardápios na Coreia do Sul é a carne suína, né? É muito consumido nos seus restaurantes, em restaurantes de bairro, enfim, nos ensopados, né? Então faz muito parte da cultura, né, asiática, e principalmente Coreia do Sul. E, claro, o Brasil apresenta isso aí como também um parceiro comercial, né, na exportação. Teve novidades com os nossos hermanos. O frango começou a chegar aos poucos, né, no paladar argentino, né, e se incorporar mais, inclusive na parrilla ou na grelha, né. O que acontece? Como nós exportávamos todos estes cortes, sobravam algumas coisas. Nós chamamos essas coisas de achuras, que incorpora tudo que são os chouriços, as linguiças, né? Diferentes partes do frango, as assinhas, por exemplo, inclusive o frango. Foi aí que a gente começou a incorporar mais o frango em si. E até conhecemos hábitos referentes a países do sol nascente. Olhando especificamente para o Japão, de fato o Japão ainda é hoje um importante consumidor de peixe, né? A fonte de proteína animal no Japão principalmente ainda é de peixe, mas a gente percebe que sim, vem aumentando o consumo de frango e carne de porco no país. Então eu creio que existe sim um espaço para que o Brasil consiga desenvolver ainda mais esse mercado japonês de carne suína. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte de um setor que cresce e orgulha o Brasil. Mais uma matéria para deixar a gente com água na boca, fazendo uma verdadeira viagem pela culinária de várias culturas diferentes. E os produtos do agro brasileiro estão presentes em todo o mundo. Esse foi o Agro Nacional, um programa que mostra histórias do mundo rural e as novidades de um dos setores produtivos mais importantes do país. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o universo do agronegócio. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se quiser entrar em contato, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e conta pra gente o que você achou do programa de hoje. Qual a matéria você gostaria de ver por aqui? Vamos fazer juntos o Agro Nacional? Até semana que vem. Tchau, tchau.